A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pregar o Evangelho cooperando com o canal. Dê like no vídeo, adicione o sininho de notificação, se inscreva e compartilhe o link do vídeo. Assista a live do culto familiar toda terça às 20 horas aqui neste canal. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus, mais uma vez, nos permitir estarmos aqui para partilhar a sua palavra. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra. Ilumina esse momento, nos guarde de todo mal. Repreenda a ação do Teu inimigo, nos conduza. Abençoe essa palavra em nome de Jesus. Amado ouvinte, nesse dia nós queremos compartilhar uma palavra que está aqui em Jeremias, capítulo 13. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como o dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Aqui no início desse capítulo há uma advertência para nós contra os falsos profetas. A palavra de Deus diz que hoje tem se levantado muitos falsos profetas. E aqui em Ezequiel está conclamando o Filho do Homem para profetizar contra esses profetas que profetizam coisas do seu próprio coração, das suas próprias ilusões, de suas próprias fantasias, da sua própria mente carnal, da sua própria mente terrena, filosófica. Ouvi a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e sem nada ter visto. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. A Bíblia diz que o homem, ele entende somente das coisas dos homens. E é o seu espírito humano quem dá a ele esse entendimento das coisas humanas. Eu quero ler com você esse versículo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aqui está dizendo que as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus.
E lá em Jeremias, nós lemos que os profetas de hoje, os falsos profetas de hoje, eles profetizam coisas de seu próprio espírito. No capítulo 13, do versículo 3, Jeremias diz que os falsos profetas profetizam coisas do seu próprio espírito, sem nada ter visto. Vamos continuar a leitura. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Esses profetas, a Bíblia está dizendo que são como raposas entre as ruínas. Não subsistes as brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firmes na peleja do dia do Senhor. Aqui diz que eles não se preocupam com as brechas, eles não levantam muros contra os inimigos. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa. Os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Esses profetas, eles profetizam visões falsas e adivinhação mentirosa, dizendo, o Senhor disse, quando Deus não disse essas coisas, quando o Senhor não os enviou. E as pessoas esperam o cumprimento daquela palavra. Hoje há um modismo na igreja de muitos profetas se levantarem dizendo, eis que eu te digo, falo eu contigo, mas Deus está dando uma palavra a esses profetas que falam visões e adivinhações mentirosas, dizendo que foi o Senhor que disse. Versículo 7. Não tivestes visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa, quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Então aqui Deus está exortando esses profetas de Israel. Está dizendo, vocês não estão falando visões falsas e adivinhações mentirosas quando dizem, eis que eu te digo, eis que o Senhor está falando, quando o Senhor não está falando, quando o Senhor não os enviou para falar. Vamos continuar. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas
que têm visões falsas e que adivinham mentiras não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem estarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, Deus. Eu sou contra vós outros, diz o Senhor. Minha mão está contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabeis que eu sou o Senhor Deus. O Senhor está contra esses profetas que profetizam visões falsas e adivinhações mentirosas. Não é muito difícil hoje você ver isso. Pessoas fazendo adivinhações usando o nome do Senhor. Visões falsas e adivinhação mentirosa. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós temos que ter muita comunhão com Deus para falar algo da sua parte, para que a gente não fale visões falsas e adivinhações mentirosas e diga coisa que Deus mandou dizer, sendo que Ele não mandou a gente dizer aquilo. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, os profetas acaiam. Dize aos que acaiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, creiais, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Aqui, nesse versículo, está dizendo que existe uma parede levantada e os profetas passam cal nessa parede e o cal encobre as rachaduras, as ruínas daquela parede. E quem vê a parede pintada não nota que ela está prestes a ruir. Mas os profetas de hoje estão passando cal na parede, com as suas visões mentirosas e suas adivinhações enganosas. Mas essa parede vai ruir. Deus está soprando o vento para derrubar essa parede pintada de cal para enganar o seu povo. Versículo 12. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal com que caiastes? Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá
na minha ira e pedra deslavada na minha indignação para a consumir. Deus está irado e indignado contra esses profetas que falam visões falsas e admirações mentirosas da sua própria mente carnal, da sua própria fantasia, do seu coração, do seu espírito humano. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá quando cair. Perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus irá derrubar essa parede. E Deus está alertando a esses falsos profetas que eles serão destruídos com essa parede. Por isso, é muito importante que nós atentemos para essa palavra, para que nós não falemos coisa de nós mesmos, usando o nome do Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram ou pintaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém e para ela tem visões de paz quando não há paz, diz o Senhor Deus. Aqui os profetas de Israel estão tendo visões de paz para Jerusalém. Os falsos profetas estão tendo visão de paz, falam coisas de paz, coisas bastuladoras para trazer paz a Jerusalém, ao povo de Israel. Mas o Senhor está dizendo que não haverá paz. A sua palavra diz que quando estiverem falando de paz, eis que virá repentina destruição. Não diga coisa do seu próprio entendimento, da sua própria razão, do seu próprio raciocínio. Busque diante do Senhor entender os acontecimentos atuais. Não seja um falso profeta profetizando coisas, visões falsas e adivinhações mentirosas para agradar a homens. Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor: ai das que cosem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho, para
caçarem almas. Quereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Aqui, nesse ciclo, há uma palavra direcionada às mulheres que também profetizam. A palavra de Deus, ela é completa. Hoje existem muitas mulheres profetizando nas igrejas. E Deus está dizendo aqui uma palavra para as mulheres que profetizam coisas que Deus também não falou. Querem enganar o povo de Deus. Querem desviar o povo de Deus com suas fantasias, suas visões, suas adivinhações mentirosas do seu próprio coração. Vós me profanastes, entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo, que escuta mentiras. Então aqui, as mulheres que profetizam mentiras, elas estão dizendo que vai ser salvos aqueles que Deus disse que vai morrer. E estou dizendo que vão morrer aqueles que Deus disse que não vai morrer. Então veja, há uma grande confusão, mas Deus está aqui para nos trazer luz e nos iluminar, e nos trazer a sua palavra, a sua verdade, para fazer separação entre profeta e falso profeta, de homem espiritual, de homem carnal, de homem mental e de homem piedoso, de mulheres com pensamentos carnais, de mulheres tementes a Deus, submissas a Deus, com temor de Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltarei livres como aves as almas que prendestes. Aqui o Senhor está prometendo nos livrar desses falsos profetas, dessas falsas profetas que falam coisas de feitiçaria, porque foram enfeitiçadas pelo inimigo, pelo diabo. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estarão
estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. O véu na Bíblia é um sinal de submissão, um sinal de obediência. Mas existem mulheres que usam o véu apenas para mostrar aos outros que tem um véu, que tem um viver de submissão aparente, que demonstram ser muito submissas a Deus, ao marido, mas que na verdade não são, mas no seu viver diário expressam muita rebeldia. E aqui a Bíblia diz que mulheres estão confeccionando tais véus, confeccionando tal submissão, uma aparência de submissão, um véu de submissão, um viver de submissão aparente para enganar as pessoas. Mas o Senhor disse que irá acabar com essa falsa submissão. Visto que, com falsidade, entristecestes o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso, para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Então aqui, essas mulheres, elas deturpam a palavra de Deus, entristece os justos com suas mentiras, com suas palavras, com suas pregações mentirosas. O justo fica triste e elas fortalecem as mãos do perverso, fortalece o perverso e entristece o justo com suas palavras e suas visões mentirosas. Por isso, já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e sabereis que eu sou o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nome dele é Salvador. E aqui, no final deste capítulo, tão perigoso, tão sério, tão preocupante, Deus promete nos livrar das mãos desses falsos profetas e dessas falsas profetas que profetizam mentiras. Deus vai nos livrar desses falsos profetas e dessas falsas profetas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Meu Deus, meu Pai, nosso Deus e nosso Pai, nosso Santo de Israel, Deus perdoador, Deus amoroso. Muito obrigado, Senhor, pela tua salvação. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado porque o Senhor tem nos levado dos falsos profetas, da mentira e da falsidade, daqueles que
que falam coisas dizendo que o Senhor que disse, mas que o Senhor não disse nada. Muito obrigado, Senhor, pela tua salvação e pelo teu livramento. Amém. Amado ouvinte, que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa lhe dar discernimento para discernir os falsos profetas dessa era. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.